Bem, meu amado, desta feita estou aqui entrando no ar, no meu canal, para dar testemunho da minha própria vida. Você já me conhece, tenho falado de capelania, de justiça arbitral, sobre casamentos, e hoje resolvi então compartilhar com você o que Deus tem feito na minha própria vida. Nasci no município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro chamado Jardim Primavera, isso em 8 de março de 1954. A situação ali era bem precária. O meu berço eram 4 tábuas de 30 forradas, onde eu era colocado. A minha mãe, para que pudesse fazer o seu pirão, você deve conhecer o fato de a maioria das mulheres que são de resguardo é fazer um pirão. O pirão que a minha mãe fazia não era de galinha, não era de frango, era de anu, esse pássaro preto que come carrapato de boi. Saímos ali de Caxias e viemos morar num bairro chamado Bangu, na mesma cidade do Rio de Janeiro. E ali, em mais ou menos no ano de 1960, teve aquela explosão no Paiol, em Deodoro, explosão num lugar onde o exército tinha um depósito de munições. Tremeram os bairros próximos a Deodoro. Padre Miguel, Vila Militar, Guilherme da Silveira e Bangu tremeram. Esses bairros foram abalados por essa grande explosão e um clarão que surgiu no céu. Todos então ali, principalmente de Bangu, porque era onde eu morava, já nessa época eu já estava com 6 anos de idade, saíram correndo em direção a Campo Grande e a maioria dizendo: o mundo está acabando, o mundo está acabando, o mundo está acabando. Viemos morar em Campo Grande, Rio de Janeiro mesmo, e aqui começamos a ter a nossa vida acomodada nos subbairros de Campo Grande. Quando fiz 13 anos, de 12 para 13 anos, a minha mãe não aguentou a pressão, visto que sempre fomos de uma família de classe baixa, falamos aí economicamente, né? Financeiramente, socialmente. Ela não aguentou a pressão, meu pai bebia, meu pai tinha alguns credores batendo na porta, sempre cobrando os seus valores, e a minha mãe teve que sair de casa. Eu, a princípio, acompanhei a minha mãe. Por um mês eu fiquei morando com ela, mas me lembrei que os meus irmãos precisavam dos meus cuidados, visto que o meu pai trabalhava, e com quem ia ficar os meus irmãos mais novos do que eu. E o que mais me ativou a vontade, o que mais me despertou a vontade de voltar, foi a expressão que o meu pai usou para uma conhecida nossa, que não iria colocar uma mulher dentro de casa para maltratar os filhos dele. Não quero dizer aqui que a madrasta seja uma mulher ruim, mas pode acontecer de um homem perder a sua esposa e querer colocar uma pessoa dentro de casa e essa pessoa chegar a maltratar os filhos. Era isso que meu pai não queria. Não estamos generalizando. E eu procuro sempre, quando dou o testemunho da minha vida, eu cito pelo menos 3 textos da Palavra de Deus. O primeiro texto é Atos dos Apóstolos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos que se arrependam. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. E Colossenses 3,17 diz Paulo que tudo que nós façamos, por palavras, por obras, devemos fazer tudo como ao Senhor
e não aos homens, sempre dando graças por Jesus Cristo. Então, quando minha mãe saiu de casa e eu comecei a tomar conta dos meus irmãos, fui recebendo de Deus oportunidade para formar o meu caráter, para trabalhar com ética, medir o valor de uma família, a unidade da família. Até porque diz a Bíblia que uma família dividida não pode subsistir. De 18 para 19 anos, me alistei no Exército, onde trabalhei ou servi a pátria por 3 anos. Brincava carnaval de paletó e gravata, bermuda e um livro preto na mão, em pleno carnaval, dizendo que Jesus é bom, dando aleluia, dizendo que podemos confiar no Senhor. Isso no carnaval. Era uma forma até pejorativa de se pregar o Evangelho. Mas o que diz a Bíblia? Que o Evangelho tem que ser pregado em tempo, fora de tempo, por contenda, por inveja, por competição. E quem sabe até naquela hora Deus estava vendo a minha condição, a minha vontade, a minha disposição para pregar o Evangelho. Lembre que citei o texto de Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, anuncia a todos que se arrependam. Mais ou menos com os meus 22 para 23 anos, já quase dando baixa no Exército, me converti ao Evangelho. Conheci uma menina que era evangélica, comecei a frequentar a igreja por causa dela e comecei a me dedicar ao Evangelho. Essa menina não frequentava muitas reuniões da mocidade, não trabalhava, não fazia parte do trabalho de evangelismo e eu tinha essa responsabilidade. Com isso, o que eu entendi, mulher na minha vida vai me atrapalhar. Eu me converti, quero fazer a obra de Deus, quero trabalhar para o Senhor. E disse para Deus, não quero mais casar. Falei claramente numa oração que não queria mais casar. Mas Deus é que tem conhecimento da causa, sabe o que é a nossa necessidade. Um dia Ele me coloca como tesoureiro do grupo jovem da igreja, isso na Assembleia de Deus em Campo Grande. E a minha esposa, hoje esposa, missionária Marlene Gomes Alves Rodrigues, era secretária da mocidade. E tínhamos que fazer as inscrições para o retiro, as inscrições para que nós pudéssemos ir para o retiro espiritual. Quem é que tirava a mesa da sala da mocidade e trazia para o pátio da igreja para as inscrições do retiro? A secretária e o tesoureiro. Quando eu pegava numa ponta da mesa e ela pegava na outra ponta da mesa, comecei a olhar nos olhinhos dela e ela olhar nos meus olhinhos. O que aconteceu aí? Eu fui para casa e pedi a Deus, por favor, Senhor, esquece a minha primeira oração. E Deus esqueceu. Resumindo, hoje somos casados, já há 40 anos, temos 4 lindos filhos, temos 5 netos e Deus tem abençoado a família, o trabalho que Ele tem colocado em nossas mãos. Deus me deu uma companheira, uma mulher de Deus, mas eu não queria. E Deus, quando tem o melhor, às vezes não entendemos, a princípio não entendemos, mas depois chegamos à condição de entender porque Deus faz tudo perfeito. É um resumo do testemunho da minha vida, porque hoje Deus me deu 5 instituições, uma igreja para administrar, um conselho estadual de capelães, um tribunal arbitral, uma convenção interdenominacional. Deu-me oportunidade de formando o meu caráter, trabalhando com ética, hoje poder trabalhar com famílias, com encontro de casais. Tenho realmente visto Deus trabalhar dentro dessas áreas, seja em palestras para a família, estaremos sempre à disposição daquele que precisa, fazendo casamentos, ajudando a constituir família. Então vejo Deus trabalhando na minha vida. Como Deus trabalhou na minha vida, pode trabalhar na sua. Hoje você pode ser até um farrista, um seguidor de festas aí que levam você até para se divertir e nem sempre o caminho é bom. A Bíblia diz que ao homem há caminho que parece bom, mas o seu fim é a morte. Se não morte física, muitas vezes a morte espiritual. Então, esta palavra que deixo aqui, no meu canal, no nosso canal das organizações cristãs, é para dizer a você que vale a pena confiar num Deus Criador do céu e da terra, num Deus que trouxe a nós, ou deu a oportunidade a nós de chegar a palavra
a palavra que transforma, a palavra que liberta. E finalizando, João 8,31 diz assim: se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulo é aprendiz. Aí o versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por pior que seja a sua vida, saiba que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso aconteceu comigo. Hoje posso dar testemunho a você que a trajetória de Deus na minha vida prova que Deus é misericordioso e que Ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos que se arrependam. Creio que a palavra que deixo aqui, o testemunho que deixo aqui, será útil para você. Um abraço, Deus te abençoe.